O que os anabolizantes fazem no corpo? Entenda os efeitos e principalmente como eles funcionam. A verdade é que poucos falam e que muita gente começa a usar anabolizante achando que vai conquistar aquele físico capa de revista em poucos meses. E no início, de fato, você tem muitos resultados. E esses resultados parecem incríveis. Mais músculo, menos gordura, uma força descomunal e, claro, uma recuperação muscular extremamente acelerada. Mas o que é que acontece quando esse ciclo acaba ou quando eu paro de fazer o uso? Será que o físico ele se sustenta? Será que existem outros efeitos colaterais que ficam a longo prazo? Como o corpo ele responde à parte da interrupção da testosterona que está sendo utilizada exógeno? Quais são os impactos metabólicos, hormonais e até mesmo cardiovasculares, principalmente no longo prazo? Muito prazer, sou Daniel Coimbra, sou nutricionista, já atendi mais de 35 mil pacientes, entre eles muitos atletas, inclusive fisiculturistas e bodybuilders. E hoje eu vou te mostrar o que é que a ciência ela traz e o que é que ela realmente diz sobre os esteroides anabolizantes, seus efeitos, seus riscos e principalmente suas consequências, que pouca gente comenta. Eu já adianto, se você acha que sabe tudo sobre esse assunto, fica até o final desse vídeo, porque talvez você tenha visto vários outros vídeos na internet, mas eu quero trazer a minha visão, tomara que você goste e tenha muito mais responsabilidade após esse vídeo. Primeiramente, o que são os anabolizantes e como esses anabolizantes eles funcionam no nosso corpo. Vamos lá. Os anabolizantes, eles são versões sintéticas da testosterona que nós produzimos no nosso corpo. Um hormônio é essencial para o crescimento muscular, para a recuperação tecidual e, além disso, regula diversas funções metabólicas. E acredite, por exemplo, a testosterona é extremamente importante para a nossa própria memória, entre outras funções. Só que, ao serem administrados de forma exógena, ou seja, através de fontes externas, eles entram na nossa corrente sanguínea em uma concentração maior do que o que a gente produz e se ligam ali em receptores. Tá, peraí, eu vou te explicar. Imagina como se fosse uma chave e uma fechadura. O hormônio é a chave, a fechadura aqui é o receptor. Então todo hormônio ele tem o seu receptor. Imagina que esses receptores têm em vários órgãos e tecidos. Ossos, músculo, fígado e até mesmo outros tecidos, como por exemplo o nosso sistema nervoso central. Essa ativação do receptor desencadeia diversos processos onde eu tenho um aumento da síntese de proteínas. E do mesmo lado que eu aumento a síntese de proteínas, eu reduzo o catabolismo, a quebra dessas proteínas. Ou seja, tudo que eu aumento a síntese e ainda reduzo o catabolismo, vai sobrar mais retenção de nitrogênio. Ou seja, fatores essenciais, não só para o desenvolvimento muscular, como também para a força e recuperação. O resultado disso? Mais massa muscular, mais recuperação, uma recuperação extremamente mais rápida e, claro, mais força. Porém, o corpo ele possui um sistema de autorregulação hormonal, controlado principalmente entre o nosso cérebro e também as nossas gônadas. No caso do homem, o testículo, no caso da mulher, o ovário. E quando há um excesso de testosterona ali circulante, o organismo reduz, dependendo da dose, ou até interrompe a produção natural de testosterona pelo nosso organismo, podendo levar a uma dependência da reposição hormonal e também alguns efeitos colaterais extremamente graves a partir do momento que eu vou interromper, o uso dessa testosterona. Bom, é importante agora a gente falar também um segundo ponto, os efeitos colaterais que pouca gente fala. Os efeitos colaterais dos anabolizantes, eles não surgem apenas durante o uso. Então, vamos lá, deixa eu parar um pouquinho para te explicar uma coisa. Os efeitos colaterais dos anabolizantes dependem principalmente da classe desses anabolizantes. Se for testosterona, a gente tem alguns, como por exemplo, maior queda de cabelo, acne, crescimento de pelos, maior oleosidade da nossa pele. Se for os 17 alfa-alquilados, como por exemplo, a oxandrolona, o estanozolol, a gente tem alguns efeitos ali de queda de HDL, aumento de LDL e até mesmo alterações hepáticas. E um detalhe aqui, muita gente faz o uso desses esteroides anabolizantes ou derivados de testosterona também fazendo o uso de álcool. Então isso é extremamente prejudicial e isso é tema também para um próximo vídeo aqui no canal. Mas principalmente, o que é que acontece quando esse ciclo ele acaba?
quando você para de fazer o uso, o corpo ele precisa reajustar, mas esse processo nem sempre acontece de forma rápida. Então, muito cuidado. Olha só, para algumas pessoas que estão buscando, por exemplo, ali, o contexto de fertilidade, a utilização de esteroides anabolizantes é extremamente prejudicial. Dependendo da dose, uso e pelo tempo que você utiliza também, você pode ter uma oligoespermia, uma diminuição da quantidade de espermatozoides ou até mesmo uma azospermia, a ausência de espermatozoides, né, em relação ao seu organismo. Os principais efeitos colaterais incluem principalmente a supressão hormonal, ou seja, quando a testosterona exógena ela é retirada, então tá ali, fazendo uso, retiro, o corpo ele demora meses e até anos para voltar à sua produção natural, dependendo da dose, do tempo de uso e, claro, de algumas variabilidades ali, de variações individuais. Isso pode levar ao hipogonadismo secundário, uma redução, né, do tamanho do testículo, por exemplo, e é caracterizado por outras questões, como queda de libido, redução da energia, fadiga, perda de massa muscular e até alterações também psicológicas e comportamentais. Segundo ponto, conversão da testosterona em estrogênio, principalmente o estradiol. O excesso de testosterona ele pode ser convertido numa via que a gente chama de aromatase, que é a enzima que converte a testosterona em estradiol. Por isso que a gente fala muito sobre a aromatização da testosterona. E isso resulta no acúmulo de gordura, principalmente na região glúteo-femoral e peitoral. Além disso, pode estimular também o crescimento de quê? Da glândula mamária, causando a ginecomastia no homem. Uma condição que, apesar de ter alguns medicamentos que minimizam, que reduzem, é uma condição extremamente difícil de reverter, a não ser que a gente tenha a reversão ali de forma cirúrgica. Terceiro ponto, o impacto cardiovascular. Não é novidade para ninguém que os esteroides anabolizantes afetam diretamente ali o perfil lipídico. Alguns mais do que outros, mas a grande maioria aumenta o LDL, ou seja, para o leigo, o colesterol ruim, mas que é um colesterol que tem diversas funções fisiológicas no nosso organismo, e reduz o colesterol bom, que é o HDL, que principalmente protege a gente de problemas cardiovasculares. Esse desequilíbrio, muito LDL, pouco HDL, faz com que a gente comece a formar muitas placas de gordura, né? Ou seja, processo de aterosclerose. Além disso, risco de hipertensão, risco de infarto e também AVC. Outros estudos sugerem que o uso prolongado ele pode estar associado à hipertrofia do ventrículo esquerdo, uma adaptação cardíaca potencialmente prejudicial e frequentemente relacionado ao aumento da pressão arterial, da retenção hídrica, que é normalmente induzido pelo uso de esteroides anabolizantes. Quarto efeito, efeito rebote hormonal. Quando o ciclo termina, os níveis de testosterona eles não se normalizam. Então vamos lá, vou te dar um exemplo muito simples. A testosterona da pessoa estava ali em 500. Você vai fazer o uso exógeno de testosterona. Quando você faz, às vezes vai ali para 1.000, 1.200, 1.500, dependendo da dose. E aí o que começa a acontecer? Você tem uma dose suprafisiológica de testosterona ali no teu organismo. Além disso, quando você para, você não volta para 500. Às vezes você para e volta para 200, 150, às vezes até menos do que isso. Ou seja, essa queda, essa retirada abrupta e principalmente sem a utilização adequada de alguns medicamentos pode te levar a diversos sinais e sintomas que podem inclusive ser confundidos com uma depressão. Um outro ponto é sobre o seu estradiol. Quando você para ali e tem muito estradiol, você pode ter também uma perda de massa muscular mais acelerada e também um aumento do seu percentual de gordura corporal, além da fadiga extrema. Um outro ponto do nosso vídeo é como aumentar então a testosterona sem esteroides anabolizantes. A gente vai fazer um vídeo só falando sobre isso, mas para já trazer alguma informação para você em relação a esse vídeo, eu preciso trazer esse tópico, né, dentro aqui desse próprio vídeo. Muitas pessoas acreditam que a única forma de aumentar a testosterona é por meio da reposição exógena, ou seja, ou você toma testosterona ou você não tem condição de aumentar a testosterona. Mas na maioria dos casos, o problema ele não está na deficiência do hormônio em si, mas sim em alguns fatores que comprometem a produção de testosterona e a regulação do eixo.
Dani, que eixo? Eixo hipotálamo, hipófise gonadal, que é aquele responsável pelo controle, né, da produção e feedback de testosterona. Claro, depende de um ambiente fisiológico favorável para conseguir produzir testosterona de forma adequada. Alguns fatores interferem diretamente na produção testicular de testosterona no caso do homem. Sono de qualidade, estresse, treinos adequados, principalmente com um foco em cargas progressivas, exercícios compostos e principalmente composição corporal equilibrada. Evitar o excesso de gordura. Por quê? Porque quando você produz ali um excesso de tecido adiposo, o tecido adiposo ele expressa aromatase. Essa aromatase ela converte a testosterona em estradiol, beleza? Ou seja, a partir do momento que a aromatase ela converte a testosterona em estrogênio, a gente tem ali alguns prejuízos, porque muito estrogênio vai sinalizar para o cérebro que não precisa mais produzir testosterona. Além dessas estratégias, alguns compostos naturais têm sido estudados ali para ter um potencial para modular a produção hormonal de testosterona. Vou dar alguns exemplos para vocês. A Euricoma longifolia, muito conhecido como long jack, a Mucuna pruriens, que é rica em L-dopa, que pode estimular a produção de dopamina e indiretamente também aumentar a testosterona, e alguns outros adaptógenos, como por exemplo a ashwagandha ou Withania somnífera, pode auxiliar na redução do estresse e, claro, também melhorar a sensibilidade aos receptores de testosterona. Outros compostos são muito discutidos pela ciência, como por exemplo o Tribulus terrestris, tem muitas evidências negativas em relação a ele, e até mesmo o feno grego, mas vai ser com certeza um tema do nosso próximo vídeo. Então, para você que quer aumentar a sua testosterona de forma natural, 7 a 8 horas de sono por dia, ajuste da composição corporal, claro, principalmente cargas progressivas e individuais, em relação ao teu treinamento, e não deixa ter deficiências de vitaminas e minerais. Dani, como assim? Existem algumas deficiências de vitaminas e minerais que podem impactar na tua testosterona. Ajustando esses fatores e utilizando compostos que favorecem essa resposta hormonal, sim, é possível otimizar os níveis de testosterona de forma natural, evitando a necessidade de uma intervenção exógena e, claro, evitando também os efeitos colaterais que vêm junto com os anabolizantes. Então, conclusão de tudo isso, me conta. Agora, esse conteúdo faz sentido para você? Aumentou seu nível de consciência? Se sim, curte, comenta, compartilha e, claro, manda para aquele amigo, manda para aquela amiga que já pensou ou está utilizando esteroide anabolizante ou simplesmente quer entender mais sobre esse tema. Se você quiser mais dicas práticas, se inscreve aqui no canal e, claro, ativa o sininho para novos vídeos.